Então, estamos aí. Gente, então, mais uma tarde de terça que nós estamos juntos, tá? E espero que vocês estejam bem. Mais uma vez, vocês estejam se cuidando daquelas pessoas que mais precisam. E, de novo, estejam com ânimo, né? Semana passada foi a live sobre o 21 de abril, né? Que reuniu ali vários conteúdos, várias áreas do conhecimento, né? Eu acho que foi bem proveitoso, de maneira geral, quem entrou gostou. Mas na nossa última aula, nós falamos sobre a primeira geração da poesia romântica brasileira, né? Hoje, então, vamos terminar falando sobre segunda e terceira gerações, tá? Então vamos lá. Lembrando, da segunda geração é o ultrarromantismo. Até aproveitar e fazer uma observação minha, que eu esqueci de mudar esse slide aqui, que eu já tinha ele pronto. Ultrarromantismo agora se escreve tudo junto e com dois R's, tá? Então, só fazendo essa autocorreção que já serve para vocês, depois da mudança ortográfica. Então, vamos lá, pessoal. Lembrando o que é esse ultrarromantismo. O ultrarromantismo, na verdade, é basicamente como começa o romantismo no mundo. Lá no final do século XVIII, né, quando está começando o romantismo, ele começa extremamente exaltado, como reação à literatura clássica, ou melhor, neoclássica, né, que era a literatura arcadista, de comedimento, de equilíbrio, né, de harmonia, de razão, começa a surgir, inclusive em autores arcadistas, neoclássicos. É só lembrar da segunda fase do Bocage, é só lembrar da segunda parte do Marido de Dirceu, começa a surgir uma tendência, e parece que mais que uma tendência, uma necessidade a expor-se pessoalmente através da arte. Sabe essa coisa que muita gente tem hoje, que parece que precisa se expor, né, em redes sociais? Se não fizer isso, se não fizer essa exposição, parece que a pessoa não fica satisfeita, parece que ela necessita disso. Pois é, isso começa a acontecer lá no final do século XVIII, só que artisticamente, por meio de obras de arte, e fundamentalmente no início, por meio de obras literárias, tá? E não sei se vocês vão se lembrar que a gente tinha falado lá do Coleridge, Wordsworth, que são poetas românticos ingleses, o Goethe, com o Sofrimento de Jovem Werther, tá? Então, o ultrarromantismo, ou seja, esse sentimentalismo tão forte, tão grande, que acaba dominando o indivíduo, parece que o eu, ele se torna dominado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. O ultrarromantismo é a forma como começa o romantismo no mundo. No Brasil, é que ele vai demorar um pouco mais para chegar. Só ali nas décadas, principalmente final da década de 40 e década de 50 do século XIX, é que ele vai se tornar dominante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como é que começa o romantismo no Brasil? Começa com qual tendência? Vamos ver se vocês lembram. Do índio, né? Isso, o indianismo. Por quê? Por que aqui não começa com ultrarromantismo, como começou em outros locais? Não é a colonização? Mas o que tem a ver com a colonização? O fato do Brasil estar envolto nesse contexto histórico, Tem sabe? a ver com contexto histórico, tem a ver com colonização, mas tem um detalhe mais interessante. Nacionalismo? Tem a ver com nacionalismo. Mas por que o nacionalismo inicia no Brasil, o romantismo? Ah, com a vinda da família real? E depois, Com a independência. independência. Então, lembrem-se, um fator fundamental para o Brasil ter começado o romantismo com tom nacionalista é por causa da proximidade com a independência do Brasil e com aquele sentimento de, até certo ponto, repúdio à colonização. Então, tem a ver, mas é um certo repúdio. Então, de querer se afirmar enquanto país independente, enquanto povo independente.
Então, por isso que começa no Brasil com o tom nacionalista, indianista, tá? E, posteriormente, numa segunda fase, é que vai chegar no Brasil o ultrarromantismo, tá bom? Então, algumas características fundamentais aí. O egocentrismo é óbvio, o eu como centro do mundo, como centro das situações, como centro das preocupações. Por isso, essa poesia narcisista, né? E aí, como o eu está dominado pelos seus sentimentos, ele se sente sufocado pelos seus sentimentos, um pessimismo, uma angústia muito grande, até um certo ponto satânico. Olha que coisa interessante, esse certo satanismo, lógico que acaba tendo a ver um tanto com aquela ideia do terror. Mas por quê? É aquele terror íntimo, terror pessoal. Você está aterrorizado com você mesmo, porque você não consegue se livrar dessa dor. Tudo bem? Levando aí as noções de tédio, né? Não vê muita graça em nada. O desencanto, nada encanta, nada estimula. E aí, obviamente, insatisfação e melancolia com a própria existência, com a própria vida. Tá? Vocês estão vendo aí os dois quadros que eu estou colocando para vocês como representação desse egocentrismo que leva a esse sentimento de mal-estar. Tá? O primeiro, né, mais associado realmente a uma noção de dor, de angústia, e o segundo, mais associado a uma expressão de tédio, de melancolia, né? Parece que nada encanta mais, nada tem graça. Bom, acaba surgindo, pessoal, como referência a isso, o nome do Lord Byron, né? O Lord Byron, poeta inglês importantíssimo, lá do início da literatura romântica, ele é um dos mais importantes a apresentar esse estilo. Por isso, quando aparece o ultrarromantismo, também é chamado de byronismo, tá? Então, outro nome para ultrarromantismo é byronismo. E o spleen, que sei lá, numa tradução meio livre, quer dizer mais ou menos melancolia, tédio, tá? Desencanto. Então, geração byroniana, ou geração do spleen, é essa, tá? E por conta deste sentimento, acaba apresentando muitas vezes o eu lírico ou personagem com estilo de vida boêmio, noturno. Mas não é um boêmio e um noturno de lazer. É um boêmio e um noturno de obscuridade. Tudo bem? Voltado para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Mas olha que coisa interessante. Essa palavra prazeres aqui é como se fosse dependência, por isso o vício foi colocado. Então é como se ele ficasse constantemente dependente da bebida, do fumo, né, das drogas, por um lado, e do sexo como algum tipo de escapatória para esse sentimento de vida sem graça, sem vontade que se tem. Tudo bem? Resultado. Outra forma como é conhecido esse estilo romântico é o romantismo de evasão. Por quê? Porque, fundamentalmente, o eu lírico ele está em fuga da realidade. Ele está fugindo da própria existência dolorosa, sombria. E como é que ele foge? Então, tem alguns elementos mais fundamentais. A ideia da morte aparece muito, toma cuidado. Ideia da morte não quer dizer necessariamente suicídio. Não quer dizer necessariamente suicídio. Aliás, na menor parte das vezes aparece o suicídio. É a ideia da morte como sendo algo que está se aproximando, em decorrência dessa sensação de mal-estar perante a vida. Tá? Do sonho, então eu fujo da minha realidade pelo sonho. Eu sonho com uma vida que eu não consigo ter. E detalhe, acorda pior. Este eu lírico, quando ele sai do sonho, ele sai pior, porque ele depara com a realidade de novo. E fica mais desencantado. A loucura, em alguns casos, alguns só, não são muitos, a loucura se aposta desse eu, tanto por um lado, para tentar aproveitar ao máximo a vida, com esses elementos, né? As drogas e o sexo,
e não conseguindo ter satisfação, quanto, por outro lado, como uma forma de alucinação. Também alucinação, né, dentro da loucura, é uma tentativa de fuga, fuga da própria vida. E, como eu já disse aqui, as drogas, né? As drogas, inclusive, hoje, elas estão, pelo menos os estudos que são feitos, especialistas associam muito o uso de drogas com uma forma de fuga da própria vida. Uma tentativa de suplantar os limites que a vida está dando para a pessoa. Né? Suplantar é passar dessa vida, porque essa vida não está satisfatória. Tá? Mesma coisa aparece aqui. Bom, uma temática constante no romantismo é a temática do amor. Tá? Então a temática do amor aparece sempre, em todos os países, em todas as fases. Na primeira fase, se vocês se lembrarem, era o amor impossível. Por quê? Ele retomava a cantiga de amor lá do trovadorismo. Era um eu, lírico masculino, que amava uma mulher, mas amava de maneira idealizada, a ponto dessa mulher ser inalcançável. Resultado, este eu nunca consegue ter a retribuição dessa mulher, e por isso ele está sempre triste. Ele está em coita de amor. Lembra-se, coita de amor? Porque ele é um coitado. Tudo bem? Então, a primeira geração da poesia romântica apresenta muito esse amor impossível. A segunda geração já é mais o medo de amar. Aqui, pessoal, não é que o eu lírico masculino ele acha que a mulher é tão superior a ele que ela nunca vai retribuir e ele nunca vai ter o amor verdadeiro. Aqui, o amor aparece fundamentalmente como sendo algo que o eu lírico experimentou. Olha que coisa. Não é como na primeira geração, que ele não teve acesso. Ele idealizou, viu, mas não experimentou. Aqui, de maneira geral, ele experimentou. Ou seja, muitas vezes teve contato amoroso com essa mulher amada, só que ele perdeu. E ao perder, a dor, o desespero é muito maior do que não ter tido contato. E você não teve o contato, como é a primeira geração, você continua idealizando. Você sofre porque ela não quer nada com você, né? No caso, quase sempre é o lírico masculino e o amor por uma mulher, por isso eu estou falando nesse sentido. Então, ele sofre porque a mulher não quer nada com ele, mas ele sofre numa idealização. Aqui é pior. Ele sofre porque ele já experimentou, digamos que ele encontrou o paraíso, só que ele perdeu. Ele não tem mais essa mulher amada. E ele continua preso a ela, preso a esse sentimento de um amor perfeito que um dia ele experimentou, por meio do sonho. Então, ele continua sonhando com este ser amado. A relação dessa mulher amada como se fosse um anjo, e muitas vezes um anjo por estar morta, ou seja, não tem retorno. Não tem como voltar a ter contato. Tudo bem? Então, é um sentimento de muita dor que geralmente aparece. Beleza? Bom, principal poeta aí, pessoal, o Álvares Azevedo, né? Da segunda geração da poesia romântica brasileira, sem dúvida nenhuma. O Álvares Azevedo, ele consegue reunir tudo isso que eu falei para vocês da melhor maneira, tá? E ele é o que melhor representa o que para muitos seria uma literatura autêntica. Porque o Álvares Azevedo foi um cara que teve reconhecimento ainda vivo, coisa raríssima, teve apoio da família, foi um cara bonitão, foi galã, então era meio que conquistador, tá? E mesmo assim, era rico, tinha boas condições financeiras, mesmo assim ele foi o mais depressivo de todos na sua poesia. E tentou viver nesse estilo de vida que eu citei para vocês aqui, ó, ao máximo. Tanto que vocês se lembram, o Álvares Azevedo ele morre com 21 anos.
doente, ao invés de parar e se tratar, ele continuou nessa vida boêmia, ele continuou nessa vida de prazeres desmedidos, tá? Até morrer. Beleza? Então, as obras aí, que apesar de a pouca idade, ele consegue escrever e consegue ter bastante relevância, o Lira dos 20 anos, que reúne os poemas que ele fez em vida, tudo bem? Com um detalhe interessante, o Álvares de Azevedo, ele escreve também poemas autoirônicos, ou seja, poemas em que ele ironiza, ele debocha, ele satiriza esse excesso romântico. O que o Álvares de Azevedo está querendo mostrar com isso é que o estilo romântico é um estilo. Ele sabe que ele está fazendo um estilo. A ponto de não ser, tanto não ser verdade absoluta para ele, que ele tem poema que ele ironiza o próprio estilo dele, que ele satiriza esse excesso romântico. Tá? A obra Macário, que é a peça de teatro que ele escreve, que mostra o Macário como um jovem do interior de São Paulo, que busca ir para São Paulo, então ele vai para São Paulo, mas ao ir para São Paulo, o que ele está buscando é uma vida degenerada, típica do que o Álvares Azevedo teve, inclusive. Porém, o Macário vai para São Paulo buscando essa vida degenerada, até certo ponto idealizando o que ele vai encontrar lá. Tá? E o Noite na Taverna, que é o livro de contos aqui do Álvares Azevedo, já no mais para a segunda metade do século XIX, já encontrando com a época do realismo, em parte, tá? E esse livro, Noite na Taverna, é um livro de contos de terror, tá? Em que, fundamentalmente, são contos em que cada um dos autores do conto, entre aspas, o autor de tudo é Álvares Azevedo, mas ele coloca cada conto como tendo um autor, um de 7 amigos que costumam se reunir numa taverna, e eles fazem parte da boemia estudantil, então vivem esse modelo de vida que eu citei para vocês aqui, boêmio, degenerado, noturno, cheio de vícios e buscando esses prazeres na droga e no sexo. E cada um desses 7 amigos vai contar uma história. Tudo bem? E nessa história você percebe que cada um deles está como se estivesse mostrando esse lado obscuro, esse lado degenerado, degradante que eles possuem e que eles geravam ao redor deles. Então, por isso que tem esses tipos de cenas aqui, ó, de temáticas. Necrofilia, que é sexo com morto, incesto, sexo entre parentes, canibalismo, né, comer comida humana, assassinato. Então, é bem degradante até certo ponto. E o mais interessante é que esses 7 amigos, aos poucos, conforme eles vão contando suas histórias, vai dando a impressão que essas histórias são as histórias que fizeram eles perderem de vez a sua existência, a sua possibilidade de salvação. Resultado, dá a impressão que os 7 amigos são, na verdade, no momento que eles estão contando as suas histórias, são 7 almas penadas. São 7 mortos, que, por serem almas penadas, em pena, eles não têm acesso ao céu, ao paraíso. E eles têm que ficar constantemente na mesma mesa de bar, em que eles se reuniam para se gabar, para serem egocêntricos, narcisistas, eles têm que constantemente se reunir para contar a mesma história e mostrar por que eles não conseguem ter acesso ao que seria um paraíso, né? A viver em degradação. Mais ou menos seria esse o sentido. Vamos lá, pessoal. Um trechinho aqui de um poema que está na linha dos 20 anos. E por te amar, por teu desdém, perdi-me. Tresnoitei-me em orgias, macilento. Brindei blasfemo ao vício, e da minha alma tentei me suicidar no esquecimento. O que vocês enxergam nesse trecho de poesia aqui?
Como é que é a vida desse eu lírico só por esse trecho? Ele ama alguém que não ama ele, que é tipo esse sofrimento por amor. E também tem isso de aproveitar a vida, da boemia, do vício. Escapismo no suicidar. Perfeito, perfeito. Vocês estão notando? E por te amar, por teu desdém, perdi-me. Ou seja, a culpa pelo eu lírico se perder é o desdém amoroso que ele recebeu. Olha só, se fosse na primeira geração, esse eu lírico continuaria amando essa mulher, continuaria idealizando-a. Ela continuaria sendo o motivo da vida dele. Ele ia buscar até o fim, tá? Ia buscar essa amada. Aqui na segunda geração, o que o lírico faz? Ah, ela me desdenhou, o que eu vou fazer? 3 noitei em orgias. Olha, macilento. Brindei blasfemo ao vício. Então, o que ele faz aqui? Ele vai para a perdição. Ele vai para as últimas consequências. Estão entendendo essa noção do excesso emocional? Tá? Tão forte que aparece? E aí, como foi citado, olha a questão do escapismo, o suicídio, as drogas, tudo bem? O sexo, certo? Olha o trechinho do Macário. É o Macário que ele já está num bar, na beira da estrada. O Macário saiu do interior e está indo para São Paulo. Ele está indo a cavalo, gente. Vamos lembrar o contexto de época, tá? E aí ele para numa taverna, à beira da estrada, à noite, para descansar, para comer, para dormir, né, para continuar a viagem depois. E aí ele para nesse bar e ele encontra um ser obscuro ali. Esse ser obscuro é o diabo. Tudo bem? E o diabo está ali justamente buscando almas para levar para o inferno. E o Macário chama a atenção. E ele senta com o Macário para conversar. É uma alma perfeita. E aí, dentro dessa conversa, olha o Macário. Por acaso há mulheres ali, ou seja, em São Paulo, o Satã, mulheres, padres, soldados e estudantes. Para falar mais claro, as mulheres são lascivas. Ou seja, não idealiza essas mulheres, não. Ele está querendo dizer aqui que as mulheres que vão encontrar com o Macário, que o Macário vai encontrar fazendo o que ele imagina, o que o Macário quer? O Macário quer mulheres, vamos deixar muito claro, que vão fazer todos os desejos sexuais, eróticos, os sonhos que ele tiver. Notaram a ideia? Por isso que eu falei do excesso, do porra louca. Aí o diabo fala, para falar mais claro, as mulheres são lascivas. O que vocês entendem como sendo lascivas aqui? Quem são essas mulheres? Prostitutas? Perfeito, são prostitutas. Tipo, Macário, o que você vai encontrar que faz o que você quer é prostituta. Né? Os padres dissolutos. Ou seja, não vai ficar encontrando, não vai achar que você vai encontrar o perdão realmente de Deus. Né? Esses padres não vão fazer isso. Os soldados ébrios, você está falando de bêbados, são aqueles que você vai encontrar no bar para serem teus amigos. Os estudantes vadios, que são os modelos de estudante que o Macário quer. Tudo bem? Aqueles que vão coincidir com ele, o que ele é. Isso salvo honrosas exceções, por exemplo, de amanhã em diante tu. Vocês notaram o que o diabo está falando aqui para ele? Com que tom ele está falando isso? Ironia. O tom de ironia, né? Honrosas exceções. O Macário ele vai lá porque ele quer ser o pior de todos. Beleza? E para a gente fechar, pessoal, essa segunda geração, nós temos o Casimiro de Abreu. Tá? Ele não é importante como Álvaro Azevedo, mas não mesmo. Tá? Só que nesse livro Primaveras, o Casimiro de Abreu ele consegue praticamente ser o único dos poetas dessa geração que ultrapassa o Álvaro Azevedo num tema. Os outros, o Álvaro Azevedo foi mais importante, que é o tema da saudade.
que é o tema do saudosismo, que é o tema da idealização do passado. Nisso, Casimiro de Abreu é muito importante. Tanto é, eu acho que todo mundo já viu, esse poema do Casimiro de Abreu, Os Meus 8 Anos. Ó, que saudades que eu tenho, da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Vocês já viram esse poema? Já viram alguma vez? Já. Já, né? Ele é famoso. Sempre alguém compartilha no Facebook. Pois é. Pessoal, principalmente, muito claro, aquela idealização da infância, como se na época da infância fosse tudo feliz, tudo perfeito, tudo lindo. Isso para o romantismo é muito forte, para a estética romântica, porque é uma idealização. Vamos lembrar que idealização é uma das características mais fundamentais da arte romântica. Tudo bem? Beleza? Mas não é voltado mais para mulher, Robson? O quê? A idealização. A idealização, ela pode ser voltada para personagens. É mais mulher, porque nesse período a mulher é tratada mais como sendo bibelô. Tá? Mas tem muito personagem masculino idealizado. Muito personagem masculino idealizado. Só pensar no Martim, por exemplo, do Iracema. Ele também é idealizado. Tá? Mas é mais a mulher por causa disso. É mais tratada como uma figura, digamos assim, a ser cuidada, a ser moldada pelo gosto masculino. Então eu idealizo segundo o gosto masculino. Vamos lembrar, uma sociedade patriarcal, machista, bem mais do que hoje. Agora, a idealização ela vai para tudo no romantismo. Ela vai para relacionamentos. A idealização do casamento. Isso é romântico. A idealização da família. Isso é romântico. Tá bom? A idealização da pátria. Como faz o Gonçalves Dias. Isso é romântico. Tá bom? Beleza. Beleza? E aí, pessoal? Oi, fala. Aquele trecho do Macário que você colocou, que tem o diálogo com o Satã, é que me fez lembrar de uma coisa, que o Satã, ele é irônico aí. E lá no Alto da Barca do Inferno, ele é extremamente irônico com todo mundo. É coincidência ou na literatura, geralmente, o diabo é apresentado? Não tô dizendo no campo religioso, não tô considerando isso, mas na literatura, sabe? É uma coincidência ou tem alguma coisa a ver? Não é coincidência, porque não apenas na literatura, no campo religioso, o diabo é quem se utiliza do humor como forma de tapear, como forma de enganar, como forma de mentir. Tá? Então, o humor, durante séculos, o humor dentro da visão religiosa era coisa do diabo. Era do erro, era da tapeação, era do engano. Tá? Vocês já viram, ou pelo menos já ouviram falar do Nome da Rosa, né? O livro do Humberto Eco. E talvez já tenham assistido o filme, que está mostrando um típico convento medieval, com assassinatos, então tem um clima de assassinato ali. Fundamentalmente, o que está mostrando ali, o contexto de livros que têm humor como sendo pecaminosos. Esses livros eles têm que ser queimados, eles têm que ser escondidos, eles têm que ser destruídos. Tá? E o que a literatura faz é repetir, é representar os autores, é repetir esse padrão, não com tal grau de radicalismo, mas é manter mais ou menos um padrão cultural, tá? Então, não é coincidência, não. Não é mesmo, tá? Robson. Beleza, obrigado, Robson. Esse primeiro poema é de quem? E por te amar, por teu desdém? É do Álvares de Azevedo. Da onde? Do Lira dos 20 anos. Tá no Lira dos 20 anos. Tá? Beleza. Vamos lá. Terceira geração, então, o condoreirismo. Tá? Que já vai ter um domínio maior
principalmente começando ali nos anos 60 e principalmente anos 70 e 80 até do século XIX, tá? Vamos ali. Essa geração, pessoal, em oposição à primeira e à segunda, que forma romantismo de evasão, que é fuga, aqui é romantismo de oposição. Por quê? Qual que é o pensamento? É utilizar das características românticas, sentimentalismo, subjetividade, individualismo, idealização, certo. Mas para quê? Para lutar contra os problemas sociais. Então, aqui é uma literatura engajada, só que com as características românticas. Tá? Para quê? Para não fugir dos problemas, mas lutar contra eles. Por isso que é romantismo de oposição. No caso do Brasil, o tema fundamental que nesse momento gerou engajamento é a escravidão e o tráfico de escravos. É só lembrar no contexto histórico brasileiro, né? Os movimentos pela libertação dos escravos estão acontecendo, os movimentos por limitar ou impedir o tráfico de escravos estão acontecendo, seja por efeitos comerciais ou efeitos humanistas. A gente sabe que não era só humanismo, né? A Inglaterra não era a mais santa do mundo quando ela declara o Bill of Burden, a proibição do tráfico de escravos, é uma questão comercial. Mas seja como for, isso gera um aspecto de reprovação. E vai gerar essa terceira geração da literatura romântica. Tudo bem? No Brasil, é abolicionista. Só que essa geração, ela vai ter influência, depois eu volto, do Victor Hugo. O Victor Hugo, escritor francês, um dos mais importantes do mundo do romantismo, ele marcou a sua literatura pela causa social. É só lembrar dos Miseráveis, a obra mais famosa dele. Tá? Ali é a questão da opressão do Estado, a pobreza, a miséria das pessoas levando-as ao crime. Né? Aqui, no caso do Brasil, a questão da escravidão. Tá bom? E aí, pessoal, por que condoreirismo? Porque vem de condor. E por que o condor foi utilizado, não é só no Brasil, não, como ave símbolo para isso? Porque é a representação do que é considerada, se não é a primeira, tá, entre as duas maiores aves do mundo, tudo bem? Em envergadura, né, de ponta a ponta das suas asas. Por isso ela consegue voar muito alto, e o voar muito alto acaba simbolizando a liberdade ideológica do artista. Então, estar acima, voando acima da opressão ideológica que ocorre na realidade. Mas, por outro lado, como o condor é uma ave de rapina, como o falcão, por exemplo, ela tem que ter uma visão muito aguçada para conseguir pegar a sua caça rapidamente e sair voando. Resultado, se simbolicamente ser uma ave que voa muito alto simboliza a liberdade ideológica, por outro lado, a visão muito aguçada também simboliza, para esses poetas, a visão crítica de mundo. Ou seja, apesar de estar acima dessa ideologia dominante, opressora, está enxergando os problemas, está conseguindo captá-los, está conseguindo denunciá-los. Tá? Ali eu falei para vocês do Victor Hugo. Outro aspecto interessante para chamar a atenção é a linguagem. Se é uma literatura, poemas, que vão querer denunciar essas mazelas, esses problemas, então é uma poesia que muitas vezes ela quer representar um eu que está muito indignado. E isso no romantismo significa muitas vezes grito, desespero. Então eu quero gritar para ser ouvido. Por isso o grande uso de exclamações, de exageros, de apóstrofes. Apóstrofes são os vocativos, aqueles vocativos grandiosos. Ó Deus, ó pátria, tá? Para exaltar a expressão dos clamores. No caso do próprio lírico. Olha, isso aqui não é tão absurdo, tá?
Porque até certo ponto foi, não vou dizer que foi comum, mas não era mais estranho, já mais para o final do século XIX, que depois de uma sessão de açoitamento, então de tortura de um escravo, por exemplo, no Pelourinho, que fosse um poeta romântico ali e que declamasse aos gritos, aos berros, um poema criticando a escravidão. Tudo bem? Então, eles queriam, dentro da literatura, eles queriam passar aquele sentimento de horror, de repulsa e de querer gritar. Por isso, tem muita exclamação, tem muita reticência, tem muito apóstrofo aparecendo ali. Tá? Bom, se nós estamos já no momento em que está encarando a realidade, a ponto de ter um romantismo de oposição, o que vai acontecer na temática do amor? Ela vai mudar. Finalmente aparece o amor carnal. Ou seja, agora não é mais uma mulher idealizada que parece um anjo, um espírito, um cadáver, se a gente pensar nas duas primeiras gerações. Agora é uma mulher presente, real, carne e osso, a ponto desse eu lírico relatar o encontro amoroso sexual. Agora, com muito cuidado, ele continua idealizando essa mulher. Só que agora a idealização dela é pelo espírito, pelo caráter, mas também é pelo corpo. Tá bom? E se é também pelo corpo, é porque houve o contato carnal, houve o contato sexual, houve o desejo sexual ali. Certo? Bom, pessoal, o mais fundamental de todos, aquele que realmente nos importa, é o Castro Alves. Tá? Também teve uma vida muito intensa, assim como teve o Alves Azevedo. Tá? Teve amantes, fez isso que eu falei para vocês de ir lá no Pelourinho e gritar contra a escravidão, denunciou a luta de classes, teve muitos poemas de amor, teve muitos poemas exaltando o jovem, como jovem sendo a voz de uma geração que não vai aceitar esses mesmos erros do passado. Então, ele foi um núcleo dessa terceira geração aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Foi um seguidor do Vitor Hugo, só que foi um seguidor poético. O foco dele estava dentro da poesia. Tá? Obras fundamentais dele aí, pessoal. Primeiro, o livro Espumas Flutuantes, que não é um livro que fala sobre escravidão. Não é um livro que fala sobre a questão abolicionista. É um livro que trata dos outros temas. Então, do amor carnal, do sentimento, no poema Mocidade e Morte, o sentimento do jovem que tem que lutar por essa transformação, mesmo que isso vá até a morte dele. Tá? Ode ao 2 de Julho é uma poesia de exaltação da pátria, mas uma exaltação crítica de uma pátria que tem que se transformar. Tudo bem? E, como eu citei para vocês, os poemas amorosos. Olha esse trechinho do poema Adormecida. Uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço do tapete rente. Eu, fitando esta cena, repetia, naquela noite lânguida e sentida, ó flor, tu és a virgem das campinas, virgem, tu és a flor de minha vida. Vocês estão notando que se a gente olha só a segunda estrofe, você trata essa mulher, esse seu lírico feminino, como sendo uma virgem, né? Como sendo uma mulher completamente pura, até no sentido sexual. Acontece que o pessoal dessa terceira geração, eles não quiseram de maneira alguma tirar essa pureza da mulher. Só que eles quiseram colocar que essa pureza não inibe a possibilidade de enxergá-la como sendo corporal. Ó, uma noite eu me lembro, ela dormia, numa rede encostada molemente, quase aberto o roupão, solto o cabelo, e o pé descalço do tapete rente. Vocês estão conseguindo perceber qual é a cena que ele está vendo?
Como é que ela tá? E ainda estão aí? Ué, como assim? Como é que ela tá? Qual é a imagem que ele tá vendo dessa mulher? Aqui não é bem uma imagem, aqui é o abstrato, né? É como se fosse o substantivo abstrato. Aqui o É uma imagem concreto. sexual dela. Como? É uma imagem sexual dela, É né? uma imagem sexual. Ela está deitada numa rede, dormindo, molemente, quase aberto o roupão. Ele tá vendo essa mulher seminua. Estão percebendo? Então, olha só. Esse é um aspecto aqui extremamente erótico. Tá? Mas isso não quer dizer que não tenha um aspecto subjetivo. Então, é isso que tem que ficar claro, tá? E para finalizar, pessoal, o livro Os Escravos, tá? Que esse sim, até pelo título, é um livro que enfoca a questão abolicionista, revolucionária, de crítica muito forte ao tráfico de escravos e, logicamente, à escravidão. Os principais poemas abolicionistas dele estão ali. E aí, pessoal, o principal poema abolicionista do Brasil é o Navio Negreiro, que é do Castro Alves. Então tá aqui, ó, só um trechinho. Era um sonho dantesco, o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Vocês estão percebendo, então, que eu estou colocando para vocês duas estrofes de descrição de um navio negreiro. E a descrição é descrição como um inferno. Tudo bem? Não é à toa que ele fala de um sonho dantesco. Lembrar do Dante Alighieri, tá? Que vai para as profundezas do inferno, guiado pelo Virgílio, entender como é que aquilo é, lá na Divina Comédia. Tá? Então, notem o que ele faz. E no final do Navio Negreiro, depois de fazer toda essa descrição, ele chama a atenção quem é que está dando condições para isso existir. E ele ataca quem? O Brasil. Quem é o povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia? Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. É a bandeira do Brasil. Então é uma crítica muito grande ao Brasil ainda aceitar o tráfico de escravos e a escravidão. Tá bom? Certo, gente? Estão vivos aí? Certo, Robson. Ah, muito bem. Robson, Oi, pode falar. depois você envia os slides lá no Class, fazendo favor? Preciso colocar, inclusive, os outros, né? Vou colocar assim, tá? Tá, obrigada. Obrigado, Ana, por ter lembrado. Imagina. Tá? Então é isso, pessoal. Beijão para vocês. Espero que estejam conseguindo acompanhar bem. Espero que consigam estudar legal. Qualquer coisa, me procura, tá? Manda pergunta, pode mandar no meu WhatsApp. Tem alguns alunos que já têm, tá? Os outros podem pedir, se tiverem dúvida nos exercícios, tá? Certo? Então, Valeu, beijo Robson. para vocês. Obrigada, Nada, Rob. gente. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Valeu, Robson. Nada.